Ao vivo aqui pelas redes sociais do Atlético, vamos começar a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, a primeira da temporada 2022. Começamos aqui a entrevista coletiva. Humberto Castro, tudo bem? Valeu, Bessa. Um abraço para os amigos aí. Ô Cabo, que satisfação revê-lo, sucesso para você nessa temporada. Quando você chegou agora no Atlético por último, o clima era de pressão, porque o Atlético precisava dos resultados para se manter logo na Série A, né? Agora não, agora é um trabalho diferente, porque começa uma temporada tudo do zero. A partir dessa situação de começar tudo do zero, qual que é o seu planejamento nesse início? Satisfação, hein, Cabo? Primeiro, um feliz ano novo para todos, um 2022 de muita paz, muito abençoado, que seja próspero para todos nós, principalmente com muita saúde, né? Que a gente tenha um 2022 muito melhor do que foi o 2021, principalmente vencendo, né, essa pandemia aí que a gente tem lutado bastante. E é sempre um prazer reencontrá-los aqui, aos amigos da imprensa, aos companheiros de trabalho que eu já tive hoje e ao torcedor atleticano. É sempre uma satisfação. E uma alegria muito grande da minha parte estar iniciando essa temporada, estar fazendo essa primeira coletiva, estar sentado nessa cadeira. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Adson, nosso presidente, ao Jovaí, toda a diretoria, em confiar a mim e todos os meus companheiros de trabalho essa missão de planejar o Atlético no ano de 2022 com a execução de 4 competições. E a gente sabe que a nossa responsabilidade ela é muito grande devido ao crescimento do Atlético nos últimos anos. A minha chegada no final da temporada de 2021, para que eu pudesse agregar meu trabalho aos companheiros que aqui já estavam, e a gente sempre teve a convicção que no final daria tudo certo, e a gente bateu na trave aí numa Libertadores, né, por saldo de gol, mas a gente terminou a temporada, mesmo naquela reta final ainda, né, muito apreensiva pelo fato da gente estar ali perto da zona de rebaixamento, mas a gente tinha a convicção, pelo nosso dia a dia, pelo trabalho, pelo que a diretoria ofereceu para a gente de estrutura, e a entrega dos atletas, que a gente ia ter um final de campeonato muito satisfatório. E a gente acabou numa 9ª colocação e nos sentimos muito lisonjeados e felizes em terminar uma temporada difícil do Campeonato Brasileiro na primeira parte da tabela, né? Na primeira prateleira da tabela e na frente de clubes gigantes do futebol brasileiro, né? Eu não vou ficar aqui individualizando o nome, mas é só olhar a tabela da competição e ver o campeonato espetacular que o Atlético fez. E eu sempre falei que o campeonato é pautado com 38 rodadas, né? Não adianta a gente ficar sofrendo com 33, 34, 35. O importa é como termina, e o Atlético terminou o ano muito bem. Isso nos traz, sabe, uma responsabilidade muito grande para esse ano. Esse ano o Atlético tem 4 competições, né? Iniciamos aí o estadual. Vocês sabem o carinho, o apreço que eu tenho pelo campeonato estadual. Eu sou oriundo do campeonato estadual. Comecei a minha carreira trabalhando só, única e exclusivamente campeonato estadual. Eu acho que eu sou um treinador revelado pelos campeonatos estaduais e eu dou muita importância a essa competição. O último campeonato estadual que eu disputei com o Atlético, nós conquistamos o título aqui, então eu tenho uma expectativa muito grande, né, junto com os meus companheiros de trabalho, conquistar o título estadual, e o Atlético, toda a competição que ele entra, é para conquistar. E aí, subsequente, temos a Sul-Americana, a Copa do Brasil, que é uma competição muito importante, e a cereja do bolo, a competição mais importante do ano. A gente não pode negar isso, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Como o Atlético terminou em 9º colocado, a gente sabe que a expectativa e a cobrança pelo Atlético nessa temporada vai ser muito grande. E a gente precisa continuar batendo metas aqui dentro, né? A gente, ano passado, nós fizemos a melhor campanha da história do Atlético, né? Com 53 pontos, 9º colocado. Batemos na trave na Libertadores e a gente sabe que a gente precisa, esse ano, conquistar novos objetivos aqui, trabalhando no Atlético.
Novo, Marcelo. Ao longo da temporada, principalmente nas últimas rodadas, você bateu bastante na tecla da temporada de 18 meses, né? Não teve aquele intervalo entre janeiro e fevereiro, apesar de você não estar aqui no Atlético necessariamente, mas lá no Vasco também, o estadual começou assim que acabou os campeonatos brasileiros. Agora, o Atlético vai ter aí pelo menos 23 dias, né? Se a gente contar de ontem até a estreia no Campeonato Goiano. Eu queria saber se esses 23 dias, apesar de não ser um cenário ideal, não ser 30, não ser 40, não ser 45, se de alguma maneira pode fazer a diferença pensando a longo prazo nesse 2022. Feliz Ano Novo. Ajuda bastante, né? Nós já tivemos uma reunião, nós tivemos reuniões com a diretoria, com a comissão técnica. Então, esses 23 dias vai servir para que a gente faça de um grupo heterogêneo o mais homogêneo possível, né? Sabemos que vamos iniciar o estadual não ainda numa forma ideal, mas a gente precisa também pensar a médio e longo prazo. A gente precisa pensar numa equipe, num elenco com sustentabilidade, né? A gente vai estar montando um elenco, claro que vem jogadores que estavam atuando no Brasil, vem jogadores que estão atuando fora do Brasil. Então, a nossa comissão técnica, ela vai ter que trabalhar para que possa deixar esse elenco, né, homogêneo o mais rápido possível, para que a gente faça um trabalho, um alicerce muito bem feito, para que a gente possa conseguir sustentar bem toda essa temporada. Só o fato da gente ter umas férias, né, que os jogadores não tinham muito tempo, e a gente pôde, no mês de dezembro, ter reuniões para a gente trabalhar na montagem do elenco e começar com esses 23 dias de pré-temporada, já nos ajuda bastante, sim, para que a gente tenha um planejamento muito bem feito e uma execução melhor ainda. Marcelo, prazer te encontrar, né, te ver aqui, os companheiros, o pessoal da assessoria do Atlético também. Feliz Ano Novo para você, para toda a sua família, um ano muito abençoado, né, para todos vocês. E você teve interrompida uma trajetória aqui no Atlético, mas você vinha de uma sequência de invencibilidade muito grande, que culminou no título estadual 2020, que foi, no ano de 2021, a conquista, né? E quando você retornou, você emendou isso aí, né, porque não teve derrota. Que força que isso aí dá para o seu trabalho, para o trabalho do Atlético, para estabelecer metas ousadas esse ano e ter aí uma condição de bater essas metas, de chegar lá, Marcelo? Daniel, bom revê-lo, um feliz Ano Novo para você, para toda a família. Vocês vão me ajudar, né? Eu não sei quantos jogos eu estou invicto. Os estatísticos me ajudem, por favor. Desde que eu saí para ir para o Vasco, né? Eu tive um período de invencibilidade, voltei, agora mais 8 jogos. Depois a gente vai ver esses números, que eu não me apego muito a número, como você tocou no assunto. E a meta é que a gente continue com essa invencibilidade no ano de 2022. O Atlético sempre foi pautado, né, para que vença seus jogos, tenha triunfo aonde dispute as competições, e essa é a meta do trabalho. Claro que isso, junto com todos os meus companheiros de comissão técnica, nos traz a certeza e a confiança que nós estamos no caminho certo, né? Quando você tem um número expressivo desse de invencibilidade, quando você termina uma temporada com 8 jogos de invencibilidade e você começa uma nova temporada, isso nos dá a certeza que a gente terminou bem uma temporada e vamos trazer todo esse lado positivo para essa temporada de 2022 e que a gente comece essa temporada forte e buscando os nossos objetivos. E é muito importante quando você trabalha numa equipe do tamanho do Atlético, uma equipe que vem crescendo a cada ano e vai nos entregando. Quando a gente chega e vê o clube ainda muito mais estruturado, né, as reuniões que eu fiz com a diretoria, eu e a comissão técnica, a gente vê que o Atlético tem ambições salutar pela frente. Então, o clube cresce na medida que vai conquistando, né, e a gente fica muito feliz hoje, sabe, Daniel, ter o Atlético na primeira prateleira do futebol brasileiro, né, ter o Atlético terminar uma competição entre os 10 primeiros, né, com uma vaga na Sul-Americana, na primeira prateleira do futebol brasileiro, dentre clubes gigantescos. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande para que a gente possa cada vez
se reciclar, estudar mais, melhorar para conquistar voos mais altos com o Atlético em 2022. Marcelo, feliz ano novo para você. O Atlético está perto aí de anunciar o Leandro Barça, né? Está dependendo de alguns exames para ele ser anunciado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação dos estrangeiros, né? O Atlético não tinha essa prática, há alguns anos vem trazendo jogadores sul-americanos. O Adson até um pouco reticente a isso, né? Por conta da adaptação. Você trabalhou ano passado com o Brian Montenegro, que está aí também. Queria que você falasse sobre isso. Você falou agora há pouco sobre adaptação. Como é que você vê essa adaptação de jogadores sul-americanos aqui no futebol brasileiro? Como é que foi o seu contato com o Brian Montenegro? Como é que você imagina esse contato seu também com o Leandro Barça? Natália, feliz ano novo para você, para sua família. A oportunidade de mercado, né? A concorrência do mercado é muito grande, né? Quando a gente está aí desde o dia 10 de dezembro, já na montagem do elenco de 2022. E a concorrência e a dificuldade de contratação, ela continua muito grande. Mesmo você tendo orçamento, você tendo uma oportunidade de contratação, mas o Atlético tem uma política única de contratação. Tem o seu perfil, né, de atletas, de modelo de trabalho. Então, o atleta que a gente vai contratar, ele tem que se enquadrar dentro desse perfil. Claro que existe acertos, existe erros. Às vezes você traz um jogador com uma oportunidade, uma expectativa de dar certo muito grande, às vezes não dá, e às vezes aquele que você tem menos expectativa é o que vira, é o que dá certo. Por isso que futebol não é uma ciência exata, mas a gente tem um departamento, né, de análise de mercado. Nós temos aí os profissionais do Atlético já da casa, gabaritado para isso, para poder mapear o mercado, ter um banco de dados. E esse mercado sul-americano, devido à dificuldade que a gente tem de concorrência de mercado interno, a gente começa a olhar para esse mercado externo, né? Então, assim, o Brian Montenegro foi uma oportunidade de mercado, né? É um jogador que nos ajudou bastante na temporada passada, ele inicia essa temporada conosco. O Leandro Barça, ele já não é tão estrangeiro assim, porque já jogou aqui no estado, já jogou o Campeonato Brasileiro, a gente conhece bastante, é um jogador que me agrada muito, técnica e taticamente, é um jogador versátil, e parabenizar o nosso departamento de mercado por ter analisado e ter buscado esse atleta que está em andamento aí para que possa se concretizar a contratação dele. Então, é uma oportunidade boa, sabe, Natália? O mercado sul-americano. Eu tenho já oportunidade de ter trabalhado com alguns jogadores sul-americanos em outros clubes, e cada vez mais essa demanda aumenta no futebol brasileiro, e basta a gente ter oportunizar, né, trazer os jogadores com o perfil do Atlético. Marcelo, boa tarde. Ainda aproveitando esse gancho da pergunta, queria que você falasse um pouco do que você está recebendo aqui em termos de contratação, né? Renan, Edson, Ramon, De La Torre e agora o Barça. Assim, dentro das possibilidades, são jogadores interessantes, poderia ter vindo mais. Como é que você analisa tudo? E queria que você individualizasse cada um, assim, de acordo com o teu conhecimento. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jânio. É o que eu sempre falei. Eu também já vou aproveitar a sua pergunta e falar para o nosso torcedor ter calma, né, confiar muito, mas muito no Adson, né? Ao longo desses anos, o nosso presidente já provou a sua expertise em montagem de elenco, junto com toda a sua equipe de trabalho. O Adson é um presidente muito criterioso nas contratações, né? Ele tem toda uma equipe ao redor dele que trabalha com ele. Então, o Atlético não vai contratar por contratar. O Atlético não vai contratar para dar satisfação ao nosso torcedor, para dar satisfação à imprensa. Nós vamos contratar aquilo que a gente tem convicção. Então, a gente tem o início do estadual dia 26, mas a gente também não está nenhum
desespero de causa, a gente está tendo critério. Vamos ter novidades, sim, vamos ter. O presidente está trabalhando bastante. Hoje eu cheguei de viagem, 8 da manhã, ele já estava no clube às 8 da manhã, trabalhando bastante. Só até esse período aqui que eu estou dando essa entrevista, já tivemos 2 reuniões. Então, vamos ter novidades, sim. Talvez essa semana, e eu tenho certeza que são novidades que o torcedor atleticano vai gostar. Eu estou falando isso porque eu sei o trabalho incessante do Adson para poder presentear o nosso torcedor com aquilo que a gente acha que vai agregar valores ao Atlético e com bastante critério. Quanto às contratações aqui já apresentadas, eu gostei de todas elas, foi uma coisa alinhada por toda a equipe de trabalho, né? O Renan é um goleiro que eu conheço muito bem desde a base do Botafogo, joguei pelo Botafogo ele, pelo Avaí, é um jogador que já está no nosso radar desde o ano passado, né? Nosso departamento de análise de mercado já vem monitorando o Renan, né? Ano passado a gente perdeu o Jean, e aí quando você perde um jogador, você tem 3, 4 já no radar. E o Renan já está, desde quando o Atlético trouxe o Fernando Miguel, ele já estava no nosso radar. Então, vocês podem ter certeza, quando o Atlético perde um jogador, já tem 3, 4 ali da mesma posição, já monitorado. É que às vezes a negociação não é fácil, e a gente vai tentando, vai buscando, e aí a equipe de trabalho do Atlético acaba não conseguindo. E por isso que nós perdemos o Fernando e logo, logo foi reposto com a vida do Renan. E, então é um goleiro experiente, que já jogou Champions League, UEFA Champions, né, um jogador que vai nos agregar com um perfil muito bom, perfil do Atlético. O Luan é um jogador formado aqui, né, acompanhei bastante ele também com a sua passagem no Flamengo. É um jogador até que hoje eu encontrei ele aqui pela manhã, me surpreendeu, né, pela evolução física dele, tá com um ganho de massa muscular muito, muito relevante, um biotipo muito bom, jogador que é um jogador de um ativo do Atlético. Nós vamos trabalhar bastante esse jovem jogador, que é um perfil do Atlético. Edson dispensa comentários, vocês já conhecem tão bem quanto eu. É a experiência, é a qualificação técnica tática, é a liderança, né, que ele tem dentro e fora de campo, vai nos agregar muito. Ramon, eu conheço bem, trabalhei com ele já, é um médio volante, que faz todo o lado esquerdo, lateral, volante, meia e até extremo pelo lado esquerdo, um jogador com um perfil maravilhoso. E o De La Torre, os números de 2021 respondem por ele. Um artilheiro nato, viveu talvez o melhor momento da sua carreira. Costumo dizer que De La Torre chega no melhor da sua carreira, no seu amadurecimento como jogador. Já bati um papo com ele hoje, papo bom, está motivado, e aquilo que nos faltou um pouco no ano de 2021, e a gente tem uma expectativa que o De La Torre vai nos ajudar, que é transformar todo aquele volume de jogo em gols, e a gente precisa bastante disso no ano de 2022. Marcelo, o Atlético terminou a Série A do ano passado, só não sofreu menos gols do que o Atlético Mineiro, né? Foi a segunda melhor defesa junto com o Corinthians e com o Flamengo. Só que para esse ano, o Atlético perdeu 3 daqueles 5 nomes do sistema defensivo, né? Perdeu o Fernando Miguel, o Pedro Henrique, que terminou a temporada ali como titular, teve aquela sequência, e o Éder. Nessa pré-temporada, nesses 20 dias que você vai ter, o grande foco do Marcelo Cabo é o sistema defensivo? É remontar esse sistema defensivo do Atlético? Tivemos, eu acho que foi um dos grandes triunfos do Atlético, foi o seu sistema defensivo, né? Foi isso que nos sustentou bem dentro da competição, deu a sustentabilidade para a equipe. Eu não vou ficar lamentando quem a gente perdeu, né? Por uma razão ou outra, foi uma escolha de não continuar. Eu vou prestigiar quem vai ficar aqui, né? E tenha certeza que o Atlético vai repor à altura suas perdas. Isso aí vocês podem ter certeza. Vai haver uma reposição à altura dos jogadores que nós perdemos, e nós vamos ter, no ano de 2022, um sistema defensivo tão sólido quanto foi no ano de 2021, que é uma coisa
que eu, com toda a equipe, nós da equipe de trabalho do dia a dia, de campo, a gente vai trabalhar bastante, como a gente sempre trabalhou, esse sistema defensivo do Atlético. Marcelo, em dezembro, o que você espera ter conquistado com o Atlético Goianiense? Natália, que pergunta legal, porque eu fiquei pensando muito isso no mês de dezembro, nas minhas férias, quando eu tive a minha convicção de renovar o contrato com o Atlético. Eu devia essa permanência ao presidente, eu devia essa permanência ao nosso torcedor. Eu não quis nem ouvir outras propostas, eu tive possibilidade de ouvir outras propostas, quando aqui meu contrato só iria até o final do Campeonato Brasileiro, mas tenham toda certeza que eu não ouvi ninguém. Eu nem me deixei a oportunidade de ouvir nada, porque dessa vez eu estava com a minha vida bem resolvida na questão dos meus familiares no Rio de Janeiro, e a minha família muito feliz aqui em Goiânia, minha família muito feliz com eu trabalhando aqui no Atlético, e eu muito feliz. A única coisa que eu queria era atingir os 45 pontos para que eu pudesse sentar com o Adson e renovar o nosso contrato, que a gente tinha esse acordo de cavalheiro. E eu estou muito feliz. E a minha responsabilidade, como de todos que trabalham aqui do Atlético, aumenta, porque você é sempre cobrado pelaquilo que você entrega. Como eu falei anteriormente, a gente está na primeira prateleira do futebol brasileiro. Eu, como profissional, me sinto muito lisonjeado dessa oportunidade que o Atlético me dá em hoje estar entre os 20 principais treinadores do futebol brasileiro dirigindo a Série A. Então, eu sou muito grato ao Atlético por essa oportunidade e dar continuidade a um trabalho, porque eu gosto de um trabalho longevo, eu gosto de longevidade no trabalho. Eu acho que o treinador precisa disso, e o Atlético me dá essa oportunidade. Eu não tenho vergonha de falar, a minha permanência no Atlético, ela pautou muito no trabalho que o Maurício Barbieri faz no Bragantino, né? Ele tem a confiança da diretoria, como eu tenho aqui do Adson, e ele agora tem um trabalho contínuo e longevo. E eu também quero ter essa longevidade aqui dentro do Atlético. Eu quero ter um trabalho, talvez, de 1, 2, 3 anos aqui dentro. Esse é meu pensamento. Claro que a gente não pode prever o que vai acontecer amanhã no futebol, né? Mas eu tenho certeza que eu já conversei com o Adson, que é a vontade do Adson que a gente faça um trabalho a longo prazo. É a minha vontade de ter um trabalho a longo prazo aqui no Atlético. Eu tenho certeza que é a vontade do torcedor e da imprensa também. Então, assim, eu espelhei muito o trabalho do Maurício no Bragantino para que eu pudesse ter a continuidade no trabalho aqui no Atlético, e eu tenho certeza que o Atlético me dá toda a condição de trabalho, a mesma que o Maurício tem no Bragantino. Então, eu estou muito feliz, e a gente vai ser cobrado por novas conquistas, né, Natália? A gente, mais uma vez, quase bateu na Libertadores, e eu tenho certeza que o nosso torcedor exigente vai cobrar uma briga por uma Libertadores no ano de 2022. A gente vai brigar pelo título estadual, que é um desejo de todos nós aqui dentro, ser campeão estadual. Chegar o mais longe possível da Copa do Brasil. Por que não uma quarta de final, uma semifinal ou uma final? Né? O Atlético tem capacidade para isso. E uma meta que eu quero muito esse ano, Natália, muito, que eu não abro mão, classificar da primeira fase da Sul-Americana. Eu quero dar esse presente para o nosso torcedor, e são as metas que eu já estou colocando aqui para você, que a gente tem por cumprir, por tudo que a gente fez em 21 e 22, a gente tem que olhar além da montanha. O seu privilégio, ele é maior, porque os clubes, principalmente os grandes, estão trazendo muitos gringos, hein? Então, o espaço de técnico brasileiro na Série A está encurtando. Mas eu queria te perguntar sobre a primeira competição do Atlético, que é o Goianão, porque muita gente lamentou a não mudança, porque também estava no estatuto, né? Mas os clubes, se quisessem, poderiam ter mudado a disputa do Goianão, a forma de disputa.
Significa dizer que o Atlético não joga com o Goiás, que é o outro time da Série A, na primeira fase. Dentro da chave tem 2 concorrentes que pode ser aí, né, sparring para o Atlético, que é Vila Nova e Aparecidense. Isso dá uma obrigação ao Atlético de manter o mesmo nível dos outros estaduais. Nos outros estaduais, o Atlético disparou na liderança. Tem essa obrigação, ô Cabo? Vamos lá, eu vou voltar lá À vontade. Eu vou pegar um gancho na questão dos treinadores estrangeiros. Boa. Sejam sempre bem-vindos ao Brasil, os treinadores estrangeiros, mas eu quero dizer que o Brasil, os treinadores brasileiros são muito capacitados, muito, muito, muito. Eu vou falar aqui, por exemplo, o Marquinhos Santos, que é um companheiro de treinador brasileiro. Eu vejo o Marquinhos ser pouco exaltado na mídia nacional, e ele levou o América Mineiro a uma Libertadores. Talvez se fosse um treinador estrangeiro teria sido mais exaltado, né? Então o Marquinhos pega uma América quase que na zona de rebaixamento, leva na Libertadores. Tá aí eu vi pouco se falar do trabalho do Marquinhos, né? Você pega o Jair Ventura, que pegou pelo 2º ano consecutivo um time quase na zona de rebaixamento e livra, né? Você pega Humberto Lozzi, que há um ano atrás foi campeão da Série B e inicia o ano desempregado, né? Eu quero que todos os treinadores estrangeiros sejam sempre bem-vindos no Brasil, porque eu digo que treinador não tem passaporte, mas eu acho que os clubes brasileiros poderiam olhar um pouquinho mais os capacitados treinadores brasileiros também, que tem uma gama de treinadores brasileiros muito capacitados que iniciam o ano desempregado. Treinadores com trabalhos relevantes nos últimos 2 anos, né? Então, você vê o Maurício Barbieri levar o Bragantino a uma Libertadores, né? No primeiro ano do Bragantino, levar o Bragantino numa final de Sul-Americana, um jovem treinador brasileiro. Então, eu só quero dizer que treinadores brasileiros são muito capacitados, tanto os mais experientes como os novos. Quanto ao campeonato estadual, olha o exemplo do estadual passado, né? Nem Atlético, nem Goiás, nem Vila, nem Aparecidense ganharam o título. Então, o campeonato estadual é uma competição democrática. É uma competição que dá essa oportunidade de, depois que você passa a fase do grupo, vai num mata-mata, e se você não estiver preparado, você pode nem chegar a uma semifinal, uma final, como aconteceu nos últimos anos. Por isso que a gente está bastante atento. Pegamos uma chave que tem a equipes muito bem preparada, e sabemos que essa fase de grupo também não será fácil, mas a gente tem que se preparar, porque uma das metas, grandes metas que o Atlético tem esse ano é o título estadual. Marcelo, antes de fazer a minha próxima pergunta, são 12 jogos. 8 agora, né, da Série A terminou, 2 do estadual de 20, mais 2 da Série A de 20 também. Então, total de 12 jogos do Marcelo Cabo de invencibilidade aqui no time do Atlético. Daniel, certo, fiz as contas eu não que sabia, deu tempo de fazer uma pesquisa rápida. Agora vem cá, ontem o Adson falou a respeito da questão do planejamento que está sendo feito, talvez alguns jogadores vão ser preparados para estrear na Copa do Brasil ou um pouquinho antes. Como é que vocês estão trabalhando essa questão de priorizar Campeonato Goiano desde o começo? Não vai priorizar? A Sul-Americana esse ano não vai ser enfiada no meio do estadual, vai ser só após o estadual que começa a fase de grupos, se isso facilita, se isso te ajuda a cumprir essas metas que você falou agora há pouco na pergunta que foi feita pela Natália. Daniel, nós vamos jogar o estadual com aquilo que nós tivemos de melhor no momento, né? A gente sabe que essa fase inicial de preparação, a gente precisa individualizar o trabalho de cada atleta. Cada atleta vai ter um estudo da parte departamento médico, fisioterápico, fisiológico, né, para a gente entender a individualidade de cada atleta. Por isso que eu falo que a gente recebe um grupo heterogêneo e a gente procura colocar esse grupo homogêneo o mais rápido possível. Com certeza
vai ter atleta que talvez não consiga estrear no campeonato estadual, que vai precisar um pouco mais de tempo de preparação. Pode ser que a gente já tenha 60%, 70%, 80%, 90% do grupo na estreia do estadual. Isso o que vai nortear? São os exames clínicos, são os exames de avaliações que vai dar esse norte para a gente da comissão técnica para criar um planejamento para cada atleta. Mas tenha certeza, Daniel, que aqueles que já tiverem pronto e preparado vão iniciar o estadual. Só que a gente não pode pensar só no início do estadual, a gente tem que pensar nesse atleta em toda a temporada, né? E aí a gente tem, eu não sei se eu gostei muito da Sul-Americana ter início após o término do estadual. Por quê? Porque vai iniciar o brasileiro junto com a Sul-Americana. Duas competições muito importantes que o Atlético precisa ir bem. Eu, particularmente, preferia que a Sul-Americana começasse, talvez, meados ou final de fevereiro, para ir junto com o estadual. A gente conseguiria, no meu modo, planejar melhor. Mas aí a gente vai ter a Copa do Brasil já em fevereiro, junto com o estadual. E depois teremos a continuidade de 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que a temporada esse ano é mais curta, né? Por causa da Copa do Mundo. E isso é que me preocupa. A partir de abril, a gente ter 3 competições importantíssimas, relevantes, com um calendário que vai ficar um pouco mais achatado. Por isso que é a preocupação da gente preparar esses jogadores, porque a partir de abril a gente vai ter uma demanda de jogos exaustivo e muito preocupante. Então, por isso que esse início de trabalho é muito importante para que a gente possa individualizar a capacidade de cada atleta de continuidade de temporada. Obrigado, Cabo. Mas já? Já. Essa resenha é boa demais aqui. Boa temporada para nós, hein?